Oi, gente! Eu sou a professora Vilma, dou aula de xadrez, para iniciante, e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeo aula que nós estaremos gravando para vocês, sobre o xadrez. Hoje eu vim contar para vocês um resumo bem pequeno da história do xadrez. Tá? Esse jogo tão fascinante, que vem há tantos anos fazendo história. A história do xadrez ela tem uma origem bem controversa, porque há quem diga que ela foi criada pelos árabes, pelos chineses, egípcios, ou até os persas, Mas a verdade é que aproximadamente 2000 anos antes da era cristã, alguns arqueólogos já encontraram pinturas de pessoas jogando xadrez, Então, isso evidencia que esse jogo é bem mais antigo do que a gente pensa, Mas ele ficou esquecido durante algum tempo e depois ali ele voltou ali no início do século V, VI, antes do nascimento de Cristo, E a história conta, eu não sei se essa história é fictícia ou se é uma história real, mas conta sobre um jovem chamado um vendedor, que se chamava Lahur Sessa, E ele ficou sabendo da história de um rei chamado Raja, que estava muito depressivo por conta de ele haver perdido seu único filho numa sangrenta guerra, E isso trouxe para ele um desequilíbrio emocional muito grande e ele ficou muito depressivo. E esse jovem, Lahur, apresentou para ele o tabuleiro de xadrez e a partir de então o tabuleiro trouxe um entusiasmo novo para a vida dele, Uma nova expectativa, mudou a vida dele no sentido, de que tudo aquilo que ele estava vivendo, ele colocou aquela ansiedade dele sobre o tabuleiro de xadrez e conseguiu vencer algumas etapas da vida dele, O jogo de xadrez ele foi conhecido como chaturanga, popularmente, no passado, por ser um jogo do exército, onde o exército já usava o jogo de xadrez para criar suas estratégias de combate e de defesa também, E então, com o passar dos anos, ele foi sendo utilizado na Rússia, na China, em todo o continente europeu, e a partir do século XV passou a ser um jogo não só usado pelos nobres, porque havia-se um dito, que quem jogava xadrez eram só os reis, os nobres e tal. Então ele se tornou mais popular, por ele não ser um jogo de azar ou de apostas, ele se tornou um jogo mais popular ali no século XV, Então ele era jogado mais entre a população de um modo geral, O formato do jogo de xadrez ele mudou muito com o passar dos anos, ele sofreu várias alterações. Isso desde a quantidade de jogadores, que existia uma época que até 4 pessoas jogavam o jogo de xadrez, até as peças, suas cores, ela já foi preto com vermelho, preto com amarelo, já sofreu alterações de cores também. As peças, antes o jogo de xadrez teve época em que no jogo de xadrez havia também um elefante, Hoje nós temos o cavalo no jogo de xadrez, mas naquela época teve época em que o elefante também fazia parte do jogo de xadrez, E também o que mais mudou no decorrer do tempo foram as regras, que mudou. Foram criadas várias regras e tal, e foram mudando com o tempo. E aí, gente, lá nos anos de 1960, um grande GM, ele achou interessante e importante criar o rate. O que é o rate? É a forma que você tem de definir a sua pontuação, Então isso fazia com que eles pudessem fazer campeonatos. Então lançava-se o rate, e quem tivesse o rate mais alto jogava com quem tem o rate naquele nível, Então houve essa pontuação e trouxe também uma grande importância para o jogo de xadrez, O xadrez hoje ele se destaca por duas vertentes, no esporte
e na educação. Na educação ele é utilizado para desenvolver as habilidades intelectuais, né? E no esporte, quando há um grande destaque do aluno, ele pode ser inserido, né, no esporte usando o jogo de xadrez como um meio de competição e coisas parecidas, né? E em 2020, não sei se por conta da pandemia ou por algum outro motivo, o xadrez cresceu muito, não só no Brasil, mas mundialmente. A procura foi muito maior de pessoas querendo aprender o xadrez, né? Porque a prática do xadrez em si, ela não só desenvolve as habilidades da memória, da concentração, do planejamento, tomadas de decisões, né? E também ela é muito importante, né, que os professores transmitiam essa importância do xadrez, né, na vida do aluno, porque ela pode mudar, né, pode mudar até o modo do aluno na escola, né, como ele se desenvolve na escola e tal. O xadrez é um jogo que ele tem muita importância não só no ambiente escolar, mas também no ambiente familiar e social. Então, eu super indico o jogo de xadrez, né? E aqui eu trouxe um resuminho só para vocês entenderem um pouco, né, de onde veio e porquê do jogo de xadrez, porque ele é tão importante. E digo para vocês assim, joguem xadrez, né? Eu acredito que vai ser muito bom para você e vai mudar a sua vida, tá bom? Esse jogo fascinante, se você não conhece ainda, venha ver as nossas aulinhas e você vai gostar muito, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, gente. Fica com Deus.